Olá, vamos iniciar nossa disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade no curso de Bacharelado em Administração Pública EAD da Unilab. Vamos lá. Olá, meus pupilos. Que a gente tenha uma excelente disciplina e o meu papel aqui nesse instante é dar boas-vindas a vocês. Bom, aí está a ementa da nossa disciplina, tá? Observem com muito carinho, porque tem muita coisa e é óbvio. Vocês sabem o nosso papel quanto a esse vídeo, é de buscar a transversalidade, de enriquecer aquilo que já está dentro da ementa, ok? Só lembrando que o livro de vocês está fabuloso, o livro base está completíssimo, e vocês não terão muita dificuldade em desenvolver essa disciplina por conta disso. Vamos em frente. Bom, eu dividi naturalmente em 6 unidades, onde a primeira unidade é essa, desenvolvimento sustentável, as premissas que abrange essa temática tão importante, aí depois vem as unidades 1 e 2, a unidade 3, a unidade 4. Em seguida, nós temos mais 2 outras unidades que estão lá no planejamento e que vocês vão desenvolver aulas. Isso aí no nosso curso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Bom, e quem sou eu, tá? Eu sou o professor João Coelho, eu sou professor efetivo da Unilab, o meu mestrado e doutorado é na área de administração, também sou formado em administração. Minha tese de doutorado foi com base nas questões ambientais, eu tratei de gestão ambiental. Eu entendo que aquilo que me move aqui enquanto professor é a formação de pessoas voltadas para as questões ambientais, preocupadas com o meio ambiente, de forma que possam fazer a melhor gestão possível. E a minha missão é essa, justamente essa, formar os melhores administradores voltados com a consciência ambiental e que desenvolvam as suas regiões. O nosso pacto é que a gente possa desenvolver da melhor forma possível esse curso como um caminho de volta. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Lá na aula 6 vocês terão, inclusive, meu número de telefone, de WhatsApp, meu e-mail também, para que a gente possa ir trocando figurinhas, trocando experiências sobre tudo. Bom, eu me vejo como o Manuel. O que é isso? É uma pessoa que tem a preocupação com as questões ambientais, que está voltado para as questões ambientais e humanas, ok? Vamos em frente. Bom, na minha formação, eu também tenho uma formação em auditoria ambiental, por isso que eu inicio isso aí, porque a gente vai também dar uma trabalhada em alguns programas que envolvem auditoria ambiental e que são importantes para nós nesse curso, nessa disciplina. Bom, mas tudo a base é a gestão ambiental e a sustentabilidade, a administração e o sistema de gestão ambiental. Isso é muito importante para nós. Considere, inclusive, que essa é uma disciplina do administrador e que a gente precisa ocupar o nosso espaço enquanto administradores preocupados com a gestão ambiental e com a sustentabilidade dos negócios. Afinal, não há nenhuma atividade que não suscite um bom programa um bom programa ambiental. Você, para montar alguma indústria, para montar hoje algum negócio que transforme com uma indústria mesmo, como eu queria dizer, você vai ter que trabalhar isso, tá? A gente tem visto muitos casos de planejamentos errados na instalação de indústrias, como uma que eu visitei lá em Rondônia, uma indústria frigorífica, que no fim ela ficou impedida de trabalhar, da fábrica funcionar, porque a indústria frigorífica foi instalada a menos de 30 metros de um manancial. E a gente sabe que não pode, não é verdade? Vamos em frente. Bom, e qual é o nosso papo, né? Nesse primeiro instante?
qual seria a importância de estudarmos as questões ambientais, né? Em que essas questões nos afetam? Em que afeta a nossa organização? Por que estudar gestão ambiental e sustentabilidade? Qual a importância dessa ciência? E as mudanças nas vidas das pessoas? O que implica a mudança nas nossas vidas? E depois vamos estudar os assuntos da ementa da disciplina. Bom, é papel também do administrador trabalhar a gestão ambiental, tá certo? Depois, trabalhar as questões ambientais não é mais uma questão de querer ou não querer, é uma questão obrigatória que temos que entender, temos que partilhar para que não existam erros ou enganos ou um planejamento errado, como no exemplo que eu dei da fábrica lá de Rondônia. Depois, a questão ambiental é uma questão transversal a todas as outras disciplinas. É uma questão transversal a todas as áreas da indústria. Qualquer área, ou da indústria, ou do setor público, ou do setor privado, ele tem que estar preocupado com as questões ambientais e com aquilo que ela desenvolve, tá certo? E óbvio, afeta a todos, porque é no meio em que nós estamos inseridos. Nos afetam em particular, especialmente pelo bem-estar, tá certo, que a gente busca, e o excesso de consumo, e nós vamos tratar disso aqui também. Afeta a nossa organização porque sabemos que precisamos de projetos, de programas ambientais, de comunicação ambiental, precisamos também trabalhar melhor responsabilidade social corporativa. É importante estudar porque a gente cria a partir disso diferenciais competitivos para a nossa organização. E então, essa é uma ciência, vamos ver, né? Bom, lá na quinta aula também vocês vão ver um super vídeo do Dr. José Lida Veiga, coordenador da FGV, e eu trago inclusive esse slide para que vocês vejam esse vídeo com muito carinho, porque ele elucida todas as questões, todas as premissas que envolvem esse conceito de desenvolvimento sustentável. E observe a importância para o administrador, tá certo? Observe a importância dessa temática ambiental. Theodore Roosevelt, um presidente americano e antes de ser presidente, tá certo? Fez uma proposta para aumentar a eficiência nacional. E essa proposta parte justamente da tentativa de conservar os recursos naturais, tá certo? Para ampliar a eficiência natural. Observe então que essas preocupações elas não são de agora. Ora, e se não são de agora, por que a gente continua discutindo isso? Essa é uma questão que a gente precisa levantar. A grande questão aqui é que a gente continua discutindo porque a gente precisa mudar o hábito e a gente precisa criar uma condição em que a questão ambiental se prevaleça. A gente vai estudar aqui ao longo dessa disciplina as diferenças entre crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Aquilo que, vamos dizer assim, embasa o modelo econômico em contrapartida, por exemplo, um modelo ecológico em contrapartida a um modelo econômico que a gente espera que ocorra para que a gente tenha uma vida muito melhor. Depois, observe que essa frase de Roosevelt eu tirei do livro O Princípio da Administração Científica de Taylor, tá certo? Então, nada mais prático e nada mais importante para nós nesse instante do que a gente trabalhar a questão da eficiência nacional a partir de Taylor, a partir de Roosevelt, a partir das questões ambientais. Bom, e antes de tudo, vamos refletir um pouco, né, sobre o papel da administração, sistema de gestão ambiental, a busca pela ecoeficiência organizacional. Bom, é claro que isso é uma broma, é uma brincadeira e que eu faço de propósito
quando eu brinco em sala de aula e pergunto: alguém não acredita em aquecimento global? Está aqui a figura, a foto, né, que demonstra que o aquecimento existe. Mas isso naturalmente é uma brincadeira, ainda que esse assunto seja extremamente sério. Ok? A conservação e a sustentabilidade são assuntos sociais ou são assuntos científicos? O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Tratar das questões ambientais é uma questão, por exemplo, meramente social ou é uma questão meramente científica? Pense um pouquinho a respeito. Bom, observe, por exemplo, que tudo que a gente faz e naquilo que a gente tenta o nosso bem-estar e a gente consome, a gente também gera resíduos, tá certo? E é necessário pensar nisso. Então, de que forma essas questões ambientais nos afetam? Imagine, por exemplo, que 1.000 quilos de resíduo podem gerar energia para uma família de 5 pessoas por um mês. Ora, então o que eu estou querendo dizer aqui é que nós geramos resíduos, tá certo? E energia é muito cara. Precisamos, por exemplo, de aproveitamento energético. Temos condições de fazer, mas não fazemos. É uma questão também de consciência. Essa é uma questão somente social? É uma questão social, tá certo? Mas é uma questão também científica, no intuito de que, no sentido de que precisamos trabalhar cada vez mais e melhor, no sentido de termos o melhor aproveitamento das transformações, dos dejetos, melhor aproveitamento dos recursos naturais, ou seja, na busca e na efetiva tentativa de sermos mais eficientes naquilo que fazemos. Também é uma questão a se considerar. Ainda que isso é antagônico ao pensamento dos economistas, ecologistas, os chamados pessimistas. Mas nós vamos ver isso aí. Bom, como o administrador público observa as questões ambientais? Primeiro, há de se considerar, essa é uma imagem real, tá certo? De um grupo privado, ainda que a pergunta esteja voltada para o setor público, mas a realidade é a mesma. É que a gente tem que ver e observar as questões ambientais hoje e aquilo que a gente desenvolve como uma oportunidade de mercado, até porque as pessoas estão cada vez mais exigentes, mais preocupadas com as questões ambientais. Nós temos aí também diversos stakeholders que, como por exemplo Greenpeace e outros grupos que também que as suas ações, tá certo, modificam as nossas decisões enquanto gestores. Depois, se o mercado opta por empresas que trabalham, por organizações, por gestores que trabalham, sobretudo com o pensamento da responsabilidade social corporativa, com a questão do desenvolvimento sustentável, é claro que há uma leva de consumidores, um nicho cada vez maior de consumidores que optam por organizações e por gestores que têm essa mentalidade. Depois, porque precisamos inovar, precisamos criar situações que melhorem as nossas cidades, que criem e tragam soluções inovadoras para as nossas cidades, melhorando, obviamente, o nosso bem-estar. Eu queria só trazer aqui uma situação que ocorreu pelos idos de, eu não me recordo agora nesse instante, eu acho que já eu trago a data, que é a MP 458, que determina regras para o regulamento da posse de terras na região amazônica. Ora, quando a MP foi publicada, alguns dias depois, tá certo? Em junho de 2009, a Europa já não comprava mais carne da região amazônica. Em seguida, no início de julho de 2009, houve uma queda de 17% na venda da carne bovina, oriunda naturalmente da região amazônica. E depois, grandes grupos supermercadistas no Brasil aderem ao boicote da carne bovina. Então, não apenas diminui a exportação, como diminui o consumo de carne abatida na região amazônica. Óbvio que isso tudo por conta da forma em que se abatia e que se produzia
e que a indústria frigorífica atuava na região naquela época. Então, alguém acredita que poderão existir consequências na economia brasileira? Ora, eu não trouxe essa MP 458 de tantos anos atrás à toa. Nós observamos nos jornais que na semana passada, aqui no Brasil, o nosso vice-presidente, o vice-presidente Mourão, teve reunido em Manaus com alguns industriais, com alguns investidores que deixaram de investir, havendo inclusive uma queda na Bolsa de Valores, justamente por conta do anúncio do aumento do desmatamento na região amazônica. O mundo está preocupado com a região amazônica e não seremos nós a negligenciar as questões não apenas da Amazônia, mas as questões ambientais que implicam na nossa produção e na nossa forma de produzir. E não é só produzir carne, não. Essa é uma questão extremamente importante e a gente tem visto isso aí. Outras situações também nos afeta, porque a questão ambiental, e imagine que qualquer impacto ambiental, ela extrapola, por exemplo, os limites de onde ocorreu o ambiente. Qualquer dano ambiental e aquilo que abala a nossa região pode, obviamente, ser sentida por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, como ocorreu, por exemplo, em Chernobyl, no ano de 1986, lá na Rússia, não é? E outras tantas ações, tantos outros danos que ocorreram, como, por exemplo, recentemente aqui no Brasil, em Minas Gerais, com a quebra, né? com as barragens que se romperam nas mineradoras, afetando, por exemplo, milhares, centenas de famílias, porque foram afetados rios, mares, não apenas da região de Minas Gerais, mas também da região do Espírito Santo e de outros estados. Então, aquilo que fazemos, percebemos próximo ao nosso ambiente, mas pode ser percebido também distante do nosso ambiente. Então, essas questões afetam a todos, afetam ao consumidor, afetam ao industrial, afetam ao gestor que passa a ser cobrado, as indústrias. Eu tenho certeza que a Vale teve, pelo menos naquele instante, as suas ações na Bolsa de Valores com um valor bastante diminuído e, óbvio, né, a cobrança do cidadão, ainda que uma vida que seja, vale a pena para que a gente trabalhe e se situe melhor nas questões ambientais. Eu trago aqui duas frases, uma de Margalef e outra de Lewton, né, que tratam a questão humana naquilo que a gente trabalha e naquilo que a gente precisa melhorar, a nossa questão, né, o nosso eu quanto à questão de conservar e de trabalhar melhor as causas ambientais. Bom, eu trago agora um estudo de caso. Na realidade, esse estudo de caso eu não vou trazer agora. Eu vou levar para vocês esse estudo de caso da economia do século XXI, mostrando a realidade de Amsterdã, e isso é de agora, tá? Depois, inclusive, agora da pandemia, naquilo que pode melhorar a relação entre crescimento e desenvolvimento sustentável. Um modelo econômico que se deseja para a sustentabilidade. Eu só apresento esse slide nesse instante para que você possa perceber que vão existir perguntas para vocês lá no questionário de vocês, na atividade de vocês, que vão estar ao longo de todos os vídeos, das 6 videoaulas, e que é importante que vocês vejam, que vocês percebam essas videoaulas e que vocês possam tê-las como um complemento, uma abordagem transversal àquilo que vocês vão aprender aqui comigo, aquilo que vocês vão ter aí com os livros de vocês. Me desculpe por nesse primeiro slide não aparecer, mas eu estou gravando para vocês esse vídeo aqui na madrugada, e aí amanhã a gente vai apresentar outros vídeos e eu me apresento um pouquinho melhor para vocês.
Um grande abraço e até a nossa segunda videoaula, até a nossa segunda unidade.